Olá, professora Silvia, tudo bem? Aqui é o Gregory. Eu faço Sistemas de Informação e curso a cadeira de Sistemas Inteligentes. Eu venho apresentar hoje o segundo trabalho do segundo bimestre. O trabalho consiste em criar um MLP e um CNN. Então, vamos lá. Eu vou descrever a solução mesmo. Eu peguei dois casos relacionados à área da saúde, que é uma área que eu gosto bastante. Eu acho que tem bastante aplicação de aprendizagem de máquina nela. Então, uma delas foi analisar a qualidade do sono e gerar um diagnóstico de acordo com alguns dados. Uh, Aqui está o link. Então, alguns dos dados são, por exemplo, o gênero, a idade, a profissão. Isso eu achei bem bacana, levar em consideração a ocupação, né, da profissão da pessoa, a quantidade de horas, o batimento cardíaco, pressão sanguínea, quantos passos essa pessoa deu no dia, nível de estresse também. Enfim, eu vou deixar tudo documentadinho, bonitinho, detalhado. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de analisar a qualidade do sono e gerar um diagnóstico através da... Aqui no caso eu usei a MLP, né, que é Multilayer Perceptron. Eu usei TensorFlow, Keras, para gerar o modelo, Pandas, NumPy para fazer a manipulação dos dados, Seaborn e o Matplotlib para visualizar eles. E também usei a função do Sklearn, que é o Label Encoder. Como a gente tem dados categóricos, né, a gente precisa transformar eles em dados numéricos, então usei essa função. E também é Train Test Split, para a gente poder separar em dados de treino e dados de teste. Primeiramente, eu fiz uma análise exploratória bem básica. Eu apaguei a coluna de Person ID, né, só um ID, não precisa dela ali. Então apaguei para não ficar atrapalhando. A pressão, aqui essa coluna de pressão sanguínea, eu dividi ela em duas, dividi ela em diástole e sístole, são os dois movimentos aí do coração, para ficar mais fácil também de poder separar esses dados e utilizar eles. Eu só printei quais colunas que precisavam ser aplicadas o label encoder, né, que são categóricas. Fiz isso aqui, bem tranquilo, transformar elas. Aqui eu criei aqui já estão os dados todos convertidos, todos organizados. Aqui nessa camada, essa daqui é a criação do modelo. Então, uma process layer, uma layer de processamento. E é onde ela leva, né, as layers to concat, que são as camadas que vão ser concatenadas, as colunas que vão ser concatenadas. Eu criei a minha primeira camada densa, com 15 neurônios. Eu criei ela bem pequena, digamos assim, para não levar muito tempo para treinar, né, por ser aprendizagem profunda, deep learning, leva bastante tempo, então para salvar um pouco de tempo eu usei poucos neurônios. Camada de ativação usei a Helu, e eu conectei ela com a camada anterior, né? Assim, aqui eu apliquei uma camada de dropout, ou seja, eu zero 20% dos meus neurônios anteriores para evitar aí um overfitting. Logo depois disso eu crio outra camada de neurônios, agora com 10, também com a Helu, função de ativação Helu. Eu aplico mais uma camada de dropout, de novo para evitar overfitting. E no final eu crio uma camada com 3 neurônios, um para cada uma das minhas possíveis saídas. Não sei se eu cheguei a citar aqui em cima, mas está aqui. Eu consigo diagnosticar insônia, apneia ou nenhum, né? Que seria um indivíduo saudável, sem problemas de sono. E aí, para isso, eu usei a Softmax, a função de ativação Softmax, que é a mais aconselhável para problemas que não são binários, né? Ou seja, tem mais aí de uma categoria possível para duas ou mais, três ou mais, não lembro. Aqui tem a função de create model, eu dou compile nele. As métricas levam em consideração accuracy. Cálculo de perda eu usei a sparse categorical cross entropy. Como parâmetros eu tenho os inputs, meu output e o learning rate. Aqui está a minha função de treinar o modelo. Então, um x, y, o número de épocas, um batch, que é o número de
de dados, o número de vezes que eu vou, quantidade que eu vou separar meus dados, validação, shuffle igual a true para embaralhar isso, aí, ok, aqui eu vou chamar todas as funções. Primeiro eu defino um learning rate, defino um learning rate de 0,01, fiz um teste antes de 0,1, ele não saiu tão bem assim, coloquei 0,01, ficou bem ficou aceitável. Aqui eu já crio meu modelo, chamo na função createModel, chamo os meus inputs, meu final dense, meu learning rate que eu criei aqui. Aqui eu defino alguns outros parâmetros para a função trainModel, que é o número de épocas, o meu batch, o tamanho do meu batch, o nome do meu label, que é Sleep Disorder, e o meu validation split, que é 20% dos dados, né, para validar a minha rede neural enquanto eu treino ela. Iniciei o treinamento aqui, foi bem rapidinho para rodar, até porque são poucos neurônios e poucas épocas, né? Claro que isso aqui pode ser melhorado. Botei um gráfico para poder analisar o erro, ao erro ao longo do tempo. Então, a gente pode ver que ele vai caindo, né? Que é o comportamento esperado, que de fato ele cai ao longo do tempo, ou seja, nossa rede neural está aprendendo. E aqui eu dei um evaluate no modelo, ele chegou em uma acurácia de 0,93%, com um loss de 0,3%. Então teve um desempenho aceitável. Esse aqui seria o problema de qualidade do sono, né, que é com variáveis categóricas, enfim. Um problema até relativamente simples, a base de dados ela é pequenininha, 13 colunas, 374 linhas. Aí, agora esse aqui, que foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho, que foi para fazer a leitura de imagens. Esse daqui eu confesso que eu me dediquei um pouco mais do que o outro, porque eu achei bem empolgante. O tema que eu escolhi então foi prever doença pulmonar através de análise do raio-x. Consigo classificar 4 tipos de raios-x diferentes. Eu consigo identificar um pulmão saudável, um pulmão contaminado por Covid-19, um pulmão contaminado por pneumonia bacterial ou pneumonia viral. Aqui eu usei bastante coisa, bastante biblioteca, usei Pandas, usei TensorFlow, Seaborn, NumPy. Eu usei uma técnica diferente, que é transferência de aprendizagem. Usei o ResNet 50, usei as camadas convolucionais deles para pegar os pesos já pré-treinados, né? Eu retreinei, se não me engano, as 10 últimas camadas, não lembro, não tenho certeza agora. Então, a estrutura está aqui. Eu tenho uma pasta chamada dataset. Dentro dessa pasta eu tenho a pasta 0, que são onde estão as imagens de Covid. Na pasta 1 tem um pulmão saudável. Na pasta 2, pulmão com pneumonia viral. E na pasta 3, pulmão com pneumonia bacterial. Tá? Logo de cara eu já crio aqui um Image Generator, que é para colocar essas imagens numa escala de 0 e 1, lembrando que elas são matrizes. Para passar por todas essas pastas e imagens, eu usei o Flow from Directory, do próprio objeto que eu criei anteriormente aqui. Num batch de igual a 40, shuffle igual a true para embaralhar, target size é o tamanho das imagens, o modo, né, categorical, e subset training. Bom, isso aqui me retorna um objeto no qual eu posso iterar sobre, e para iterar sobre eu usei a funçãozinha mesmo do Python Next. Ok. Meus training labels, ou seja, já está uma matriz aqui, escalonadinha entre 0 e 1, foi o que a gente fez aqui em cima. Defini meus labels name. Aqui eu faço que eu acesso o índice do meu train label, e aí dentro desse label eu peço que eu chame a função do NumPy, o argmax, para que ele me retorne o índice onde eu tenho o maior valor, né? Então retorna o índice de maior valor. Então no meu caso é o índice 0, de fato, é onde eu tenho o valor 1, né? Isso é para é onde, no caso, está o meu diagnóstico, né? Aqui foi só um plot para dar uma olhada nas imagens mesmo. Eu sinceramente não vejo diferença alguma entre elas. Tá, ok, exceto por algumas a gente consegue notar, claro, mas no geral não tem nada.
Carregamento da rede neural com os pesos pré-treinados. Então, tá aqui, como eu disse lá no começo, eu usei o ResNet 50, né? Carreguei os pesos do ImageNet. Include Top False tá aqui, né? É pra gente criar nossa própria camada densa. Então, eu não importei a camada densa de lá. Eu importei só as camadas convolucionais mesmo para extrair as features das imagens, ou seja, para extrair ali as bordas, os traçados, enfim. Input tensor são 256 por 256, altura e largura, né? E 3 é o canal de cores, que é o RGB. Aqui eu dei um summary no modelo que eu portei, para dar uma olhada nele. Então, todas as camadas aqui de Convolutional 2D, ativação, max pooling, batch normal, activation, enfim. Tá tudo aqui, acho que são mais 175 camadas que foram importadas, com um total de 23.587.712 parâmetros, né? Aqui, ó, aqui eu defini que eu vou retreinar as 10 últimas camadas, as 165 camadas restantes desses 175 ficam com os pesos pré-treinados. E aqui vem a construção do modelo de Deep Learning. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu fiz aqui, fui criando as minhas camadas e ligando uma na outra, eu usei a minha primeira, claro, eu fiz um pré-processamento, né? Que eu reduzo a dimensionalidade das imagens no Average Pooling 2D, flatten no transformo de matriz para vetor, e aqui eu criei a primeira camada densa com 256 neurônios, função de ativação também, usei a ReLU aqui, que é mais aconselhável para problemas de classificação. Dei um dropout de 20% nos meus. Zerei 20% dos meus neurônios, né, dos 256 neurônios, para evitar o refitting. Mais uma camada de densa de 256 neurônios. Mais um dropout para evitar de novo o refitting. E por último, uma camada de 4 com 4 neurônios, função de ativação softmax. Então é um neurônio para cada classe, né? Lembrando que são 4 classes, 4 neurônios. Instanciei o modelo, dei um compile nele, tá? Para cálculo de perda, eu usei o Categorical Cross Entropy. No Optimizer, eu usei um do próprio TensorFlow como métrica para medir o modelo, usei a acurácia. Esse checkpointer aqui foi algo bem legal que eu descobri que eu consigo fazer, eu consigo ir salvando. E aí, assim, no final, eu consigo, depois de treinar, eu consigo salvar os pesos num arquivo, né? Então, eu não preciso, toda vez que eu for usar, retreinar isso aqui, porque isso aqui levou, tá aqui mais para baixo, levou 4 horas e meia para treinar, então, enfim. Aí descobri isso aqui que eu posso salvar os pesos e só carrego esses pesos e depois utilizo eles, né? Tá aqui o treinamento, eu rodei por 25 épocas. Tá aqui a gente terminou com uma acurácia de 85%, um loss 0,4. Aqui a gente consegue ver a taxa de acerto. Fiz um gráfico para a gente poder ver a taxa de acerto e o erro. Como esperado, o erro ao longo das épocas ele vai caindo e a taxa de acerto ela vai subindo, né? Como eu rodei por 25 épocas e claro, tinha 5.000 imagens só, não seria o ideal para isso aqui, né? Mas foi um resultado bem aceitável, na verdade. Aqui eu testei um modelo, tenho um evaluate nele. No final das contas ele ficou com 65% de acurácia, uma perda de 1,2. E aqui mais para baixo eu fiz um testezinho nele, para a gente poder ver ele em ação. Ou seja, peguei as imagens de teste e coloquei aqui, ele ficou muito bom para Covid-19, tanto é que nesse set aqui ele não errou nenhuma. Ele ficou bem preciso também para pulmão normal. Ele errou algumas aqui na pneumonia viral e pneumonia bacterial, mas de resto ficou muito bom. Matriz de confusão, precision, o classification report, a gente tem a precision, recall, F1 score para cada uma das 4 classes. Dá para ver que ele saiu melhor aqui no recall na classe 0 e na classe 1. Se não me engano é pulmão com Covid e pulmão saudável. Aqui eu fiz um teste também só para a gente fazer a classificação de uma imagem
que ele acertou também, foi uma imagem da classe 0 que eu carreguei, ou seja, do Covid-19, ele preveu como Covid-19. Então é basicamente isso. Um case analisa a qualidade de sono e outro raio-x pulmonar. É isso, professora. Muito obrigado. Até a próxima.